Uma vitória de verdade. Normalmente, quando o assunto é vitória, uma vida vitoriosa, passa pela cabeça das pessoas, principalmente prosperidade financeira. E na cabeça de outras pessoas, quando a gente fala em uma vida vitoriosa, passa a ideia de uma pessoa que tem liberdade para fazer o que bem entender. Mas será que uma vida vitoriosa é realmente isso? Você ter dinheiro à vontade e fazer o que bem entender? Será que isso é realmente uma vida vitoriosa? Vamos ler a palavra de Deus. Um texto que fala de um homem pobre, um homem prisioneiro aguardando a sua sentença de morte, mas que afirmou que mesmo assim ele era vitorioso. Então abram suas Bíblias, por favor, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículos 6 a 8. 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 6 a 8. São palavras do apóstolo Paulo. Ele diz assim: quanto a mim, já estou sendo derramado como libação, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vida. Como eu falei para vocês, era um homem preso. O apóstolo Paulo estava preso, totalmente privado da sua liberdade e sofrendo naquela prisão. O livro de Atos termina com o apóstolo Paulo preso em Roma, mas naquela situação ele estava preso em prisão domiciliar. Aqui já é outra prisão, já é a última, a derradeira prisão do apóstolo Paulo, também em Roma. Só que em situação muito diferente, ele estava preso num calabouço. Ele fala aqui de um irmão que foi visitá-lo e teve dificuldade até de encontrá-lo. Estava lá num calabouço, lá no meio de tantos outros. Né? Situação, né? Dá para imaginar? E privado de qualquer bem material. E ele tinha poucos bens materiais, era um homem pobre. Vejam aqui o versículo 13, quais eram os pertences do apóstolo Paulo. Ele pede para Timóteo, quando for visitá-lo, para levar os seus poucos pertences. Olha aí o versículo 13. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros, especialmente os pergaminhos. Qual eram os pertences, qual eram os bens materiais do apóstolo Paulo? Uma capa para se abrigar do frio, e ele precisava muito, dentro do frio de uma masmorra, uma capa para se abrigar do frio e os seus livros. Esses eram os seus bens materiais. E aquele homem prisioneiro aguardando a sua sentença de morte. Ele não ia ser liberto como da outra vez que ele esteve preso em Roma, não. Agora ele sabia que ele ia ser morto. Ele declara essa sua certeza quando diz, final do versículo 4, o tempo da minha partida está próximo. Ele sabia que ia morrer, ele sabia que ia ser sentenciado à morte e executado.
mas ele estava tranquilo. E assim foi. O apóstolo Paulo foi executado mais ou menos no ano 64 da nossa era. E como ele tinha cidadania romana, ele teve uma morte rápida e sem ser exposta como espetáculo ao público, né? Ele não foi crucificado. O cidadão romano não podia ser crucificado. Ele foi levado fora da cidade de Roma, pela Via Ápia, e fora da cidade ele foi decapitado com uma espada especial para as execuções, que era mais pesada e muito afiada, para a pessoa ter uma morte bem rápida. Então assim aconteceu, como ele sabia que aconteceria. Mas que coisa, ele, diante disso tudo, ele se considerava vitorioso. Nós podemos olhar para uma pessoa assim e pensar, completamente derrotado, preso, pobre, privado da sua liberdade, né? Pobre, injustamente condenado à morte e, por fim, executado. Será que um homem desse pode ser considerado vitorioso? Pelos nossos padrões, aos nossos olhos, de maneira alguma. Podemos pensar, um homem completamente derrotado, eis aí um perdedor. Mas não, olha o que o apóstolo Paulo declara no versículo 8. Perdão, no versículo 7. Combati o bom combate. É a ideia de alguém que, um soldado, né, que combate com coragem, com dedicação e alcança a vitória. Combati o bom combate. Acabei a carreira. A ideia aqui qual é? Do atleta que completa a corrida, que completa a sua carreira, a sua corrida. Não esmoreceu, não cansou, não desistiu. Foi até o fim e venceu a corrida. Apóstolo Paulo, portanto, ele está se declarando um vencedor. Ele tinha certeza que ele tinha uma vitória eterna, uma vitória real, uma vitória verdadeira. A pessoa pode alcançar muita riqueza, a pessoa pode alcançar uma liberdade de fazer tudo o que bem entende, mas um dia termina essa vida aqui. E aí, como é que vai ser? Alexandre o Grande, ele era chamado grande não é porque fosse grandão, não. Ele devia ter mais ou menos 1,5 m, pouco mais de 1,5 m. Ele precisava de ajuda para subir no cavalo dele quando ia para a batalha. Mas ele era chamado o Grande pelos feitos militares e pelo seu carisma, né, de incendiar suas tropas. Mas Alexandre o Grande, ele conquistou todo mundo conhecido da época, todo mundo ocidental, e estava preparando para começar a conquistar o mundo oriental, né? Já estava entrando na Índia, quando adoeceu e morreu, menos de 30 anos de idade. Aos nossos olhos podemos pensar assim, puxa, um homem tremendamente vitorioso, mas alguns acham que foi tifo, outros acham que foi malária, enfim, uma enfermidade acabou com a vitória dele. Eu fui em um cemitério que no portão tinha algo escrito muito verdadeiro. Estava escrito assim: aqui todas as pessoas se tornam iguais. Aqui todas as pessoas se tornam iguais. Diante da morte existe vitória? Não. Mas o apóstolo Paulo, diante da morte, mesmo assim, ele tinha certeza da vitória, porque ele tinha certeza da vida eterna. Vejam aqui o versículo 8, ele fala da sua certeza
que no dia da volta de Jesus, no dia que Jesus voltasse, Jesus, o justo juiz, ele não precisaria ter medo. Pelo contrário, no dia que Jesus, justo juiz, voltar a esse mundo, ele tem plena certeza que estará lá para quê? Para receber a coroa da justiça, né? O atleta que vencia a corrida, que completava a carreira, o que ele recebia como prêmio? Uma coroa de louros. E Paulo aqui está dizendo que tinha certeza que no dia da volta de Jesus, ele não precisava temer a sentença para o pecado, porque ele já estava salvo por Jesus. Ele afirma que, no final do versículo 7, guardei a fé, observei a fé. Que fé que Paulo observou? A fé em Jesus Cristo, o único e suficiente Salvador. Era isso que ele dedicou a sua vida para espalhar pelo mundo, essa fé em Cristo como único e suficiente Salvador, porque Jesus Cristo é o Filho de Deus, o único que lá na cruz podia fazer o sacrifício, sofrer o castigo pelo seu pecado, pelo meu pecado. Não há nada que possamos fazer para pagar pelo nosso pecado diante de Deus. Nós estamos sempre em débito com Deus por causa dos nossos pecados, né? É como se fosse uma balança. Está aqui de um lado nosso pecado, do outro lado aquilo que tentamos fazer para apagar nossos pecados. Mas o lado do nosso pecado sempre está mais pesado. A única maneira de termos o perdão pelos nossos pecados é por meio da fé em Jesus Cristo, como Filho de Deus, nosso único Salvador, que lá na cruz sofreu o castigo justamente para pagar pelos nossos pecados. Ele que nunca pecou. E o apóstolo Paulo cria nisso de todo o coração. Ele observou essa fé, ele guardou essa fé e ele dedicou a sua vida a espalhar essa fé por todo o mundo conhecido daquela época. Por isso que ele tinha essa certeza de que quando Jesus voltar, ele não estará diante de Jesus como réu, mas diante de Jesus como vitorioso, recebendo a vida eterna e participando da glória de Jesus. Em uma de suas epístolas, apóstolo Paulo afirma que não há nada que possa se comparar à glória que em nós há de ser revelada quando Jesus voltar, porque será a própria glória de Cristo. Nós vamos participar, a sua coroa da justiça quando Jesus voltar. A certeza de vida eterna pela fé em Cristo. Isso é verdadeira vitória. Nisso consiste uma vida vitoriosa, uma vida que recebe realmente a vida eterna por meio da fé em Cristo. Você já tem essa certeza? Pensa bem, quando terminar a sua vida aqui, o que vai acontecer contigo? Pastor, eu prefiro não pensar nesse assunto. Ou deixa isso para mais adiante. Ou, no fim, Deus dá um jeito para que tudo dê certo. Não é assim não. O jeito que Deus deu, a solução já aconteceu. Jesus Cristo lá na cruz. Cumpre a nós agora crer, guardar a fé, observar a fé em Jesus Cristo. Por isso que Paulo tinha essa certeza. Isso é verdadeira vitória. Mas a verdadeira vitória, o apóstolo Paulo deixa claro também aqui, servir a Deus com fidelidade, dedicação, com perseverança, não é? O apóstolo Paulo, em suas epístolas, sempre deixa muito claro que a vida cristã, a vida daquele que está comprometido com a fé em Cristo e, portanto, comprometido com Cristo,
consiste em servir a Cristo. E ele mostra aqui de que maneira nós devemos servir a Cristo, né? Que a verdadeira vitória é essa, servir a Cristo com fidelidade, com dedicação, sem esmorecer, sempre perseverante nisso até o fim, até o momento da partida. Nisso consiste a verdadeira vitória. O próprio Senhor Jesus Cristo diz que estes serão recebidos por Jesus lá no céu com as seguintes palavras: bem-estar, servo bom e fiel. Sobre o pouco fostes fiel, sobre o muito te colocarei. A verdadeira vitória consiste nisso, servir a Cristo, perseverança, com essa fidelidade, né? O apóstolo Paulo fala disso aqui no versículo 7, quando ele falou: combati o bom combate. Em meu lugar, o soldado que foge do combate não luta bom combate nenhum, é um desertor. Então, a pessoa que diz que tem fé em Cristo, mas foge do combate, primeira dificuldade da vida cristã: antes de aceitar a Cristo, minha vida não tinha disso não. Pode ser até que seja verdade, mas nós temos que lutar o bom combate até o fim. Não podemos fugir do combate, temos que perseverar. E o soldado que luta o bom combate é aquele soldado corajoso, que dá tudo de si, às vezes dá até a própria vida no combate, né? Lutar o bom combate por Cristo, se for necessário, nós temos que dar até a nossa própria vida. E esse combate, o apóstolo Paulo declara lá em Efésios capítulo 6, abram suas Bíblias aí, Efésios capítulo 6, no versículo 12. É um combate espiritual. Olha o que o apóstolo Paulo declara aqui: não é contra carne e sangue que temos de lutar, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes do mundo destas trevas, contra as hostes espirituais da iniquidade nas regiões celestes. O inimigo de Deus está aí, com suas hostes. Ele quer destruir a obra de Deus, quer impedir as pessoas de conhecerem a verdade, quer impedir as pessoas de conhecerem a fé em Cristo, de serem salvas, de serem vitoriosas. E ele ataca os servos de Deus, que são os soldados de Cristo, que estão aí proclamando o Evangelho, que estão aí servindo a Cristo, proclamando o Evangelho. Ele nos ataca. É uma luta espiritual. O crente vitorioso é aquele que luta o bom combate usando as armas de Deus. O apóstolo Paulo aqui nesse texto, ele vai descrevendo a armadura de Deus. Aquele crente que se reveste das armas espirituais de Deus para lutar o bom combate. Interessante que a última arma citada é a espada, que é a palavra de Deus. A armadura nos defende e a espada ataca e vence o inimigo. A espada da verdade, que é a palavra de Deus. Nós precisamos lutar o bom combate, esse bom combate espiritual, para podermos servir a Deus realmente com perseverança, com dedicação. Precisamos ser corajosos, dedicados, valorosos, sempre vigilantes nesse combate. Domingo que vem à noite nós vamos falar justamente sobre esse texto de Efésios 6, justamente sobre esse bom combate com a armadura de Deus. Mas é preciso também sermos perseverantes e renunciarmos a muita coisa para servirmos a Deus com essa fidelidade, com essa perseverança. O apóstolo Paulo também usa aqui no versículo 7, voltando para o texto que nós lemos no início, o apóstolo Paulo também
como já falamos, usa a imagem, a ideia do atleta. O atleta, ele vive uma vidinha como a de qualquer um de nós. Atleta come qualquer coisa. Atleta fica sedentário. Esse pessoal aí que está treinando para as Olimpíadas, é dia inteiro. Vivem para isso. Deixam de comer muita coisa. Sorvete, chocolate. Chocolate. Que maravilha, chocolate, né? Falei em chocolate, muita gente aí já... terminar o culto, boa ideia, vou comprar um chocolate. Tem chocolate? Não. Tem sorvete, tem nada disso, não. Aquela dieta ali, que o nutricionista prescreveu certinho. E os treinamentos, além de exaustivos, dolorosos. Pergunta para qualquer atleta. Dói, cãibra, às vezes um estiramento, tudo isso. Mas continuam lá firmes. E a ideia aqui da corrida que o apóstolo Paulo está colocando, era muito comum a corrida de longa distância, né? Até hoje nas Olimpíadas, ainda tem a maratona, aqui no Brasil a São Silvestre, e muitos atletas não terminam essas corridas, não conseguem, ou puro esgotamento físico, ou dores mesmo, muitas dores, e só chega ao fim da corrida aqueles que, apesar dessas coisas, têm a tenacidade, têm a perseverança de ir até o fim da corrida. O atleta vitorioso, então, que chega ao fim da corrida, é aquele que renuncia muita coisa para estar apto para a corrida. O crente precisa renunciar a muita coisa, sim. Esse evangelho barateado que andam pregando por aí, que diz que nós não precisamos renunciar a nada, é mentira. Apóstolo Paulo mesmo fala lá em Filipenses capítulo 3, deixando as coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. Esse evangelho que andam pregando por aí, não precisa deixar boate, não precisa deixar a mentira, não precisa deixar o egoísmo, não precisa deixar a imoralidade, não precisa deixar o adultério, não precisa deixar a ganância. Isso não é evangelho. Crente tem que renunciar sim, e às vezes até a determinadas coisas que não são pecaminosas. Mas se eu vejo que algo não é pecaminoso, mas de alguma forma eu estou endeusando na minha vida, de tal maneira que vai atrapalhar a minha vida cristã, a minha carreira cristã, eu devo renunciar àquilo também. Eu conheci um rapaz que toda vez que ele jogava bola, ele não conseguia se controlar. Ele discutia, ele brigava. Um dia eu chamei ele e falei, irmão fulano, você precisa parar com isso, rapaz. Que coisa, toda vez que você joga a bola, você arruma uma confusão. Ele falou, pastor, eu não consigo, pastor. O futebol para mim é uma coisa muito séria e eu tenho esse problema, eu não consigo deixar passar em branco determinadas coisas. Não pode, você como crente. Aí um belo dia ele chegou para mim e falou assim, pastor, tomei uma decisão, não jogo mais futebol. Jogar futebol é pecado? Hein? Claro que não, né? Se eu dissesse isso, acho que o culto nem terminava, né? Acho que o culto nem terminava. Se eu dissesse assim, jogar futebol é pecado. Acho que pastor, vamos cantar um hino, pode sair de fininho aí, né? Vamos cantar um hino agora, concluir o culto. Jogar futebol não é pecado. Agora, por causa do futebol, arrumar briga é pecado? Aí é. E aquele jovem percebeu então que o futebol estava sendo um embaraço na sua vida, estava atrapalhando a sua carreira cristã. Resolveu renunciar ao futebol até que conseguisse, até que aprendesse a controlar o seu temperamento. Vida cristã é isso.
A vida cristã é renúncia. E muitas vezes nós temos que renunciar a nós mesmos em favor do nosso irmão, em favor do nosso próximo. Jesus ensinou isso. Ele disse que nós temos que amar em primeiro lugar o nosso irmão. E para amar em primeiro lugar o nosso irmão, muitas vezes a gente vai ter que renunciar a nós mesmos, pelo bem do nosso irmão. Vida cristã é vida de renúncia, sim. De deixar para trás o que precisa ficar. É assim que nós vamos correr a corrida da fé até o fim. Uma corrida vitoriosa, para podermos realmente servir a Deus com fidelidade, servir a Deus com dedicação, servir a Deus com perseverança, né? Eu fico pensando, imaginando o apóstolo Paulo, apesar de todas aquelas condições, eu até me emociono, ele poder fazer o balanço da vida dele, dentro daquela masmorra fria, sabendo que ia ser morto, e poder olhar para trás, fazer o balanço da vida dele e poder afirmar isso: combati o bom combate, terminei a minha carreira, desde agora a coroa da justiça me está guardada. Será, meu querido irmão, que quando a sua hora se aproximar e você fizer o retrospecto da sua vida, você vai poder dizer isso? Ah, meu irmão, se você puder dizer isso, você é um vitorioso. Essa é a verdadeira vitória. Meus queridos, sejamos realmente vitoriosos. Temos a certeza da vida eterna, temos a certeza que vamos receber a coroa da justiça quando Jesus voltar. Vamos combater o bom combate, vamos acabar a carreira, né? Vamos servir a Deus com fidelidade, vamos servir a Deus com dedicação, vamos ser verdadeiramente vitoriosos. Essa é a verdadeira vitória. Se há alguém aqui entre nós que ainda não tem certeza dessa vitória, aceita Jesus Cristo como Salvador, se arrependa dos seus pecados, faça propósito diante de Deus de deixar para trás o que deve ficar e de fazer a vontade de Cristo, confiando que você vai fazer isso não pela sua própria capacidade, mas confiando que você vai fazer isso por Jesus Cristo, pelo perdão que Ele lhe oferece, pela graça de Deus. Se arrependa de seu pecado, creia em Cristo de todo o seu coração para ter essa certeza da vida eterna, para ter essa certeza da vida vitoriosa. Aceita Jesus Cristo como seu Salvador. Nós vamos entoar o hino.